Capítulo 4. Você é o que você come. Uma das minhas amigas mais queridas é gêmea idêntica. Apesar de nos conhecermos há mais de 20 anos, nunca havia estado pessoalmente com a gêmea de Olivia até 2 anos atrás. Eu tinha visto fotos de Alison, ouvido histórias a seu respeito e até falado com ela ao telefone. As fotografias e as vozes de Alison e Olivia pareciam idênticas para mim. Quando Alison visitou nossa igreja com a família de Olivia, todos eles acharam que seria muito divertido pregar uma peça em mim. Você pode imaginar onde isso vai dar. Eis que entra Olivia com todos os seus 4 filhos. Ela veio até mim, com os braços bem abertos para me abraçar. Como sempre faz. Eu soube imediatamente que algo estava errado. Antes que ela pudesse me abraçar, empurrei meus braços para frente e disse: "Espere, espere, espere. O que está acontecendo?" Todos nós caímos na risada enquanto Olivia espiava da esquina, e percebi o que eles estavam fazendo. Todas as crianças ficaram muito desapontadas por eu não ter caído na brincadeira. Meu marido, por outro lado, ficou completamente pasmo. Mark estava se preparando para o culto quando Alison, não pregando nenhuma peça, se aproximou dele e estendeu a mão. "Mark, eu só queria me apresentar." Ele ficou se perguntando se Olivia tinha ficado louca. Aparentemente, Alison não parou de conversar enquanto meu marido ficava ali estupefato. Quando minhas filhas viram Alison com todos os filhos de Olivia andando à volta dela, supuseram, é claro, que ela fosse Olivia. Minha filha mais nova disse não saber dizer quem era quem. Minhas filhas mais velhas disseram que suspeitaram que Alison não era Olivia quando ela começou a falar. Todos nós tivemos reações diferentes à gêmea de Olivia, com base em quão bem conhecíamos Olivia. Eu podia ver nos olhos de Alison que essa não era a minha amiga. Embora seu cabelo, seus maneirismos, sua roupa e até mesmo o modo como ela andava fossem semelhantes aos de Olivia, eu sabia que não era ela. E embora Olivia tivesse estado em nossa casa durante anos com todos nós lá, minhas filhas e meu marido não tinham se sentado com ela, rido com ela e chorado com ela, como eu havia feito. Muitas vezes só podemos reconhecer uma falsificação quando conhecemos muito bem o original. Se não estivermos intimamente familiarizadas com o que é verdadeiro, não seremos capazes de detectar uma falsificação quando ela entrar e apertar a nossa mão. E assim é com a verdade espiritual. Se você e eu não estivermos intimamente familiarizadas com a forma como Deus se revelou e com a verdade através de sua palavra, corremos o risco de acreditarmos em falsificações quando elas forem apresentadas a nós como se fossem verdade. Como vimos no capítulo 1, a ascensão do eu autônomo conquistou todas as nossas fronteiras culturais. Nós nos deificamos, e tudo mais em nossa cultura deve se curvar. A igreja não ficou incólume a essa revolução. As falsificações entraram na igreja em pele de carneiro e nos pegaram desprevenidas. Passamos de uma fé centrada em Deus para uma fé centrada no eu, sem nos darmos conta disso. Em algum ponto do caminho, em vez de perguntar: "Como posso servir a Deus?", começamos a perguntar como Deus pode me servir. Um relacionamento egocêntrico com Jesus. Embora essa mudança da centralidade em Deus para a centralidade no eu se deva em grande parte ao canto da sereia do eu, ela também foi inadvertidamente reforçada pela priorização bem-intencionada da igreja para que os crentes tenham um relacionamento pessoal com Jesus. De fato, a rendição pessoal ao Senhor é crucial, conforme vimos no capítulo 3. Esse momento deve acontecer para todo cristão. Cada indivíduo deve estar enraizado em Cristo e permanecer em Cristo. Mas, assim como um derramamento de óleo no oceano, essa ênfase em um relacionamento pessoal tocou áreas que nunca deveria ter tocado. E embora Olivia tivesse estado em nossa casa durante anos com todos nós lá, minhas filhas e meu marido não tinham se sentado com ela, rido com ela e chorado com ela, como eu havia feito. Muitas vezes só podemos reconhecer uma falsificação quando conhecemos muito bem o original. Se não estivermos intimamente familiarizadas com o que é verdadeiro, não seremos capazes de detectar uma falsificação quando ela entrar e apertar a nossa mão. E assim é com a verdade espiritual. Se você e eu não estivermos intimamente familiarizadas com a forma como Deus se revelou e com a verdade através de sua palavra, corremos o risco de acreditarmos em falsificações quando elas forem apresentadas a nós como se fossem verdade. Como vimos no capítulo 1, a ascensão do eu autônomo conquistou todas as nossas fronteiras culturais. Nós nos deificamos, e tudo mais em nossa cultura deve se curvar. A igreja não ficou incólume a essa revolução. As falsificações entraram na igreja em pele de carneiro e nos pegaram desprevenidas. Passamos de uma fé centrada em Deus para uma fé centrada no eu, sem nos darmos conta disso. Em algum ponto do caminho, em vez de perguntar:
Como posso servir a Deus? Começamos a perguntar como Deus pode me servir. Um relacionamento egocêntrico com Jesus. Embora essa mudança da centralidade em Deus para a centralidade no eu se deva em grande parte ao canto da sereia do eu, ela também foi inadvertidamente reforçada pela priorização bem-intencionada da Igreja para que os crentes tenham um relacionamento pessoal com Jesus. De fato, a rendição pessoal ao Senhor é crucial, conforme vimos no capítulo 3. Esse momento deve acontecer para todo cristão. Cada indivíduo deve estar enraizado em Cristo e permanecer em Cristo. Mas, assim como um derramamento de óleo no oceano, essa ênfase em um relacionamento pessoal tocou áreas que nunca deveria ter tocado. Por exemplo, a convicção e o encorajamento corretos para que os crentes tenham um momento de solitude com o Senhor foram alterados de tal forma que agora acreditamos que a Bíblia se dirige a nós imediatamente. Isso é claramente visto na exigência de devocionais que transformam versículos bíblicos em palavras encorajadoras particulares que Deus fala apenas a mim. Em outras palavras, não mais nos esforçamos para estudar a Bíblia pelo que ela é, a palavra de Deus. Em vez disso, procuramos palavras especiais que se destinam apenas à aplicação pessoal. Eu me identifico com isso. Quantas manhãs, sonolenta, peguei a Bíblia e pedi a Deus que me desse um estimulante espiritual? Ou quantas vezes virei as páginas até encontrar a fala perfeita? O incentivo exato para minha situação? Não é que essa abordagem seja totalmente errada, mas ela não é suficiente. Ela está muito focada em nós e não no autor. O uso superficial das Escrituras na busca do que elas podem oferecer a você e a mim individualmente é destrutivo, porque não sabemos o que estamos perdendo. Ao comermos pequenos petiscos aqui e ali, nós perdemos o banquete que Deus pretendia nos servir. Em seu livro, Saving the Bible from Ourselves, Salvando a Bíblia de Nós Mesmos, Glenn Powell diz que o nosso foco é centrado no benefício pessoal e não centrado no sistema doutrinário. É duvidoso, porém, que quando Deus nos deu a Bíblia, sua intenção fosse que cortássemos e colássemos lembranças sagradas dela enquanto deixássemos a própria história para trás. O teólogo N.T. Wright chama isso de síndrome do livro mágico, cujo significado tem pouco a ver com o que os autores do primeiro século pretendiam. Em vez disso, Wright diz que interpretamos a Escritura de acordo com o nosso próprio tipo de espiritualidade ou estilo de vida. Receio que sejamos culpadas das acusações. Insistimos em que a Bíblia só serve ao nosso momento particular, ao nosso dia, às nossas necessidades, aos nossos hábitos e, portanto, perdemos uma compreensão mais completa e profunda da grande história de Deus. Vemos essa priorização do eu nas prateleiras das livrarias cristãs. O discipulado cristão se transformou, em grande parte, em autoajuda. Os livros são escritos e comercializados para ajudá-la a desenvolver um eu melhor. Em vez de expor a bondade de Deus, os títulos convidam você a ser o seu melhor eu e a viver a sua melhor vida. O foco no eu também é visível na música popular cristã. Se você passar 1 hora ouvindo as melhores canções cristãs no rádio, notará que muitos dos títulos e das letras são focados no eu em vez de serem focados em Deus. O que é problemático sobre a música de adoração priorizando o eu é que, como diz a líder de adoração Keith Gary, o que cantamos se torna a gramática do que cremos. A música não é neutra, afeta nossas mentes, nossos corações e nossas almas. As canções centradas no eu reforçam a nossa carne natural centrada no eu e a nossa cultura centrada no eu. Em suma, seja em nossos tempos de solitude, em nossos livros ou em nossa música, nós, cristãs, estamos em grande parte engajadas em um evangelho truncado. Em vez de buscarmos a liderança do Senhor, estamos buscando liderá-lo. Em vez de nos submetermos ao Deus poderoso, estamos pedindo a Ele que se submeta a nós. Estamos tentando criar Deus à nossa imagem, em vez de caminhar como criaturas feitas à imagem dele. Em vez de perguntar, como posso servir a Deus, estamos perguntando como Deus pode me servir. Big Macs versus filé mignons. É como se todas estivéssemos comendo uma dieta diária de Big Macs, enquanto filé mignons estão disponíveis. Junk food é comestível. Você pode sobreviver alimentando-se dela por um tempo. Uma dieta constante de Big Macs não vai necessariamente matar você. Mas uma sequência de muitos dias de fast food provavelmente a deixará sentindo-se doente e subnutrida. Não apenas isso, mas pesquisas médicas recentes mostram que o fast food é frequentemente viciante. Pesquisadores e médicos agora afirmam que os ingredientes dos fast foods alteram a química em nossos cérebros para que queiramos mais. Muitas de nós podemos testificar que ficamos presas em um ciclo de comer mal e irracionalmente desejamos mais do lixo.
mas em nosso juízo perfeito, quando somos racionais e razoáveis e gastamos o tempo necessário para tomar uma decisão calculada em vez de uma decisão precipitada que é governada pela fome que bateu, quem escolheria um Big Mac se um filé mignon suculento, inteiro e magro também estivesse disponível pelo mesmo preço e no mesmo lugar? Provavelmente todas nós escolheríamos o filé. Por que nos banquetearíamos com junk food quando alimentos saudáveis, completos e nutritivos também estão na mesa? Somos uma geração que foi criada com fast food espiritual e estamos doentes. É hora de nos sentarmos à mesa, ficarmos e cearmos o banquete que o Rei tem para nós. O Evangelho é o alimento mais nutritivo que poderíamos ingerir para as nossas almas. E é desprovido do eu. Trata-se do Cristo crucificado, ressurreto e que voltará. Para entendermos melhor sobre a comida ruim que precisamos cortar, vamos olhar para as refeições de fast food que temos comido nas últimas décadas. Examinaremos o que há nessa comida que a torna não saudável, e depois vamos dar uma olhada na alternativa do filé mignon. Esperamos, com a ajuda de Deus, que ao final deste capítulo, você e eu estejamos motivadas a limpar nossas despensas espirituais e a nos comprometermos novamente com um sólido plano de alimentação. O evangelho do acredite em si mesma, o ensino centrado no eu rastejou para dentro, montou acampamento e foi tão amplamente aceito que já nem sequer temos dificuldade com ele. O movimento acredite em si mesma é o junk food que percebo fazendo mais estragos hoje por duas razões. Primeiro, ele é atraente. Somos naturalmente atraídas por nós mesmas. Em segundo lugar, ele é sutil e sorrateiro. O faça você mesma está em voga em todas as áreas: reformas de casa, cursos online, cerimônias de casamento, ortodontia, diagnósticos e prescrições médicas. Por que não a espiritualidade ao estilo FVM? O evangelho do acredite em si mesma está causando estragos na igreja, especialmente nos ministérios de mulheres. Esse falso evangelho diz que Deus quer que você seja feliz, que você é suficiente do jeito que você é, e que cabe a você alcançar isso dentro de si mesma para se tornar bem-sucedida e satisfeita. Esse falso evangelho é o batuque das jovens mulheres, profissionais, mães que trabalham, mães que ficam em casa e mães empreendedoras da atualidade. É um discurso motivacional agradável que damos a nós mesmas e umas às outras para conquistarmos mais um dia de faculdade, de vida solteira, de maternidade ou de vida de trabalho. Apenas acredite em si mesma, nós ensaiamos. Temos até essa frase pintada nos travesseiros, nas canecas e em camisetas fofas. Essa frase está escrita em lousas, em blogs e em feeds do Instagram. Ela está em todos os lugares. O movimento Acredite em Si Mesma nasceu de dois outros falsos evangelhos que se infiltraram na igreja nas últimas décadas. Essas duas refeições com valor extra se fundiram, fazendo um poderoso combo ao qual é difícil resistir. O primeiro é o deísmo terapêutico moralista DTM, que foi cunhado pela primeira vez em 2005, quando os sociólogos Christian Smith e Melinda Lundquist Denton entrevistaram cerca de 3.000 adolescentes e registraram suas descobertas em seu livro Soul Searching: The Religious and Spiritual Lives of American Teenagers, Pesquisa da Alma, a vida religiosa e espiritual de adolescentes americanos. O DTM pode ser resumido da seguinte maneira: existe um Deus e Ele quer que sejamos felizes com nós mesmas e simpáticas com os outros. Ele só é necessário quando um desses valores é ameaçado. E todas as pessoas boas vão para o céu quando morrem. Preciso concordar com os pesquisadores que concluem que uma parte significativa do cristianismo nos Estados Unidos é, na verdade, apenas tenuamente cristã em qualquer sentido que esteja seriamente ligada à tradição cristã histórica real, mas está, ao contrário, substancialmente transformada no infame primo-irmão do cristianismo, o deísmo terapêutico moralista cristão. Não só os cristãos individuais estão ingerindo uma dieta de DTM, mas a cristandade institucional na América também a está consumindo. Albert Moller comenta sobre o estudo: essa distorção do cristianismo criou raízes não apenas na mente dos indivíduos, mas também dentro das estruturas de pelo menos algumas organizações e instituições cristãs. Isso significa que nossas igrejas, assim como nossas escolas e faculdades cristãs, nossos estudos bíblicos comunitários e ministérios cristãos de bairros estão reforçando as falsas mensagens do DTM. Em múltiplos contextos, os cristãos estão ouvindo que Deus quer que você seja feliz e legal, que Ele ficará fora do caminho a menos que precise chamá-lo para qualquer um desses objetivos. E que desde que seja uma boa pessoa, irá para o céu quando morrer. Isso soa como uma refeição que você comeu ultimamente? Ou uma que sua igreja ou seu livro de cabeceira tem servido?
Um segundo contribuinte para o movimento Acredite em Si Mesma é o Evangelho da Prosperidade. Em sua forma mais básica, esse falso evangelho diz que você e eu podemos ser saudáveis e ricas se apenas tivermos fé suficiente. Você pode estar imaginando os exagerados pregadores de televisão que claramente se desviaram do ensinamento bíblico, mas o evangelho da saúde e da riqueza é na verdade sutil e sinistro. Isso emerge em uma crença não dita, mas amplamente difundida, de que Deus quer que eu seja feliz e bem-sucedida. Como filha dele, eu não deveria esperar sofrimento ou dificuldades nesta vida. Mas esse falso ensinamento é contrário à Escritura. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue e tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mateus 16, 24 a 26. Apesar do que relatam as Escrituras, o ensino da prosperidade pode parecer uma inferência necessária de alguns textos e ensinamentos cristãos, e pode ser absorvido das atitudes de outros em uma comunidade. Quer a afirmemos ou não, muitas de nós estamos subsistindo do evangelho da saúde e da riqueza e influenciando outros a fazerem o mesmo na prática de nossa fé de fast food. Quebrando nosso vício em MC Lanche Feliz, o movimento Acredite em Si Mesma, o crescimento do DTM e o Evangelho da Prosperidade são as refeições que provavelmente mais pediremos nos dias de hoje. Ela é perigosa porque parece boa, tem um gosto bom e contém um pedaço de verdade. É realmente bíblico dizer que você e eu fomos criadas por um Deus bom que nos fez a sua boa imagem e nos deu bons dons, aptidões e habilidades para trabalharmos arduamente a fim de realizarmos muitas coisas enquanto estivermos aqui. Mas esse pensamento se torna imediatamente falido quando confiamos em nós mesmas e nos voltamos para dentro de nós em busca de força. Ele passa a ser um falso evangelho porque é um evangelho interior. Na verdade, é uma forma de legalismo. Esperamos bênçãos baseadas em nossos próprios esforços autodidatas. Esperamos ganhar a nossa salvação cavando fundo e tentando mais arduamente. Ele diz: faça isso e assim você conseguirá aquilo. É uma receita para nos comportarmos de determinada forma a fim de alcançarmos certos resultados. Vemos esse tipo de pensamento destilado na tese de um livro recente e popular. O autor escreve: você e somente você é o responsável final por quem se torna e por quão feliz é. Em vez de estar em Cristo, o foco está no eu. Quando sucumbimos a esse paradigma, somos obrigadas a ser nossas próprias salvadoras. Minha amiga Steph recentemente expôs os estilhaços desse falso ensinamento. Steph tem 2 filhos pequenos e está no meio de uma época esgotante da vida da qual me lembro bem. É a estação em que um estirão de 5 horas de sono parece uma hibernação de inverno e uma ida sozinha ao shopping parece um dia no spa. Steph veio cansada e sobrecarregada para estudar a Bíblia em minha casa. Ela não conseguia conter as lágrimas. Reagindo às mensagens de texto de seus amigos que acreditavam que ela precisava fazer mais para se sentir feliz, Steph disse: isso me deixa péssima. Isso me faz sentir como se tivesse que fazer tudo acontecer. Não consigo viver à altura do que minhas amigas estão me dizendo para fazer. Ainda nem tomei banho essa semana. Você, eu e Steph nunca seremos resgatadas por causa do nosso bom comportamento. Nunca seremos capazes de escrever nossa própria felicidade. A alegria duradoura vem de Jesus, não de dentro. Como diz o autor e pastor Jared Wilson, a essência da mensagem cristã não é comporte-se, mas contemple. O cerne do junk food espiritual é que ele nos diz como nos comportarmos em vez de nos chamar para contemplar. Contemplar quem? Jesus. Desvios do cristianismo bíblico podem ser detectados quando nos é dito para voltarmos nossas práticas e hábitos para dentro de nós mesmas, em vez de nos voltarmos para fora, para o nosso maravilhoso Salvador. A confissão leva à alegria. O junk food espiritual prioriza a felicidade, mas não uma felicidade profunda da alma. É uma felicidade rápida, barata e fácil, assim como seu equivalente físico de fast food. Nossa força interior se esgota, nossa felicidade não dura e estamos novamente com fome pouco tempo depois. Ficamos viciadas na mensagem de bem-estar e ansiamos por mais. Mas cada vez que a comemos, assim como uma droga, ela não vai tão longe quanto da última vez. Precisamos de doses mais altas a cada refeição para nos impulsionarmos e continuarmos marchando. Aquilo do qual você e eu precisamos mais do que felicidade temporária é alegria eterna. E a confissão é a porta de entrada. Confissão leva à alegria. Quando confessamos que não somos suficientes, que não temos o poder dentro de nós mesmas para estarmos satisfeitas, que pecamos, que ficamos aquém das expectativas.
que fazemos bagunça em nossas próprias vidas e na vida dos outros, que não podemos vencer nessa vida por nós mesmas, que Jesus é o único caminho, a única verdade e a única vida, então podemos finalmente voltar a respirar. O ato de abrir mão não dá uma sensação boa? Sua vida não é sua. Você não é suficiente. Você não é tudo aquilo de que precisa. Mas Jesus está lá. E Ele é suficiente. Ele é a sua vida. Ele é tudo de que precisa. Respire. Nossa cultura permanece atraindo nossos olhos de volta para nós mesmas, mas eles pertencem a Jesus. Devemos reconhecer, confessar, arrepender-nos e repetir esse ciclo. O hábito e a prática da confissão e do arrependimento repelem liturgias seculares de autoconfiança que, durante toda a semana, estão implicitamente ensinando você a acreditar em si mesma, falsos evangelhos de autoafirmação que recusam a graça. Acreditar em si mesma é o mesmo que recusar a graça. É dizer ao Deus que a criou: estou indo bem por mim mesma, muito obrigada. É recusar o amor, o perdão e o fortalecimento incondicionais do Senhor. Mas quando confessamos que não somos suficientes, aceitamos tudo isso. A confissão leva à alegria. Chegar pela primeira vez ao fim de nós mesmas, a confissão e ao arrependimento nos leva àquele momento para o qual olhamos no capítulo 3, quando nos enraizamos em Cristo, quando somos primeiramente salvas pela graça. Mas é graça inicial e graça para sempre. Pela graça somos salvas e pela graça devemos caminhar, pois o poder de Deus é aperfeiçoado na fraqueza, segundo Coríntios 12, 9 e 10. Não apenas ingressamos em um relacionamento com Cristo pela graça, mas a graça é também a forma pela qual nosso relacionamento é sustentado. É um ciclo rotineiro de chegar ao fim de nós mesmas e de renovar nossas mentes no que é verdadeiro, confessando que falhamos e que carecemos de Cristo a cada hora. Somos tentadas a cada hora a comer o junk food e não o filé mignon. Somos facilmente enganadas, famintas demais para esperar, dispostas a nos vendermos para termos o fast food ao invés de a bondade cozida em fogo baixo. Ao estarmos enraizadas em Cristo, assim também devemos edificar a nós mesmas, ou obter a nossa nutrição em Cristo. Faça uma mudança de dieta. Da eologia para a teologia, a eologia é a dieta de junk food da qual temos nos servido em nossa vida espiritual. A alternativa saudável que precisamos iniciar imediatamente é a teologia. A teologia é o estudo de Deus. É o exame de seus atributos, habilidades, bondade e fidelidade, bem como de quem Ele é e do que Ele já fez. A teologia é substancial, verdadeira e doadora de vida. Banquetear-se nela nos permitirá crescer mais fortes e mais semelhantes à imagem daquele que nos fez. A eologia é frágil, precária e dependente de você e de mim, que ficamos cada vez mais cansadas, exauridas e cometendo erros. A eologia é apenas tão boa quanto nós. E nunca nos sentimos espertas o suficiente, disciplinadas o suficiente, bonitas o suficiente, dispostas o suficiente ou qualquer coisa, o suficiente. Somos finitas. Jesus é infinito. Somos limitadas, Ele é ilimitado. Somos egoístas, Ele é abnegado. Precisamos dormir, Ele nunca dorme. Somos fracas, Ele é forte. A eologia valoriza você e a mim. A teologia valoriza o Deus do universo que sustenta todas as coisas. Quando centramos as nossas vidas e a nossa dieta espiritual na teologia ao invés de na eologia, escolhemos renovar nossas mentes no ilimitado valor do nosso Deus, ao invés de no poder muito limitado de nós mesmas. Nós levantamos nossos olhos para longe de nós mesmas, longe do espelho e longe das contas das redes sociais, e os elevamos bem alto para o Rei que é sábio, capaz, bom, digno de confiança e verdadeiro. No próximo capítulo estudaremos as formas práticas de fazermos isso. A ironia é que quando fazemos a mudança da eologia para a teologia, nosso senso de valor e dignidade que vem por meio da fé em Cristo é indiscutivelmente mais seguro. Nossa intuição diz que quanto mais priorizarmos a nós mesmas, melhor nos sentiremos acerca de nós mesmas. Mas na realidade, quanto mais você e eu olhamos para nós mesmas, mais nos consideramos repugnantes, pois ficamos aquém. Quando fixamos nossos olhos em Jesus, quando contemplamos nosso bom Deus e refletimos sobre o que Ele fez, nossa autoestima é elevada. Lembramos que temos valor inerente como filhas criadas com amor. Lembramos que somos escolhidas, adotadas e amadas. Veja Gálatas 3, 26 e 27. Em outras palavras, quando tiramos o foco de nós mesmas e o colocamos em Jesus, na verdade, acabamos com uma melhor autoimagem, porque ela depende daquele que nos criou, não de nós mesmas. Por ser Deus o autor de nossas vidas e o redentor de nossas almas, nós prosperaremos quando o estudarmos, o conhecermos, o amarmos.
nos enraizarmos e renovarmos nossas mentes nele. Banquetearmos-nos dele, contemplá-lo e fazer a mudança da eologia para a teologia são a chave para o nosso bem-estar. C. S. Lewis coloca da seguinte maneira: quanto mais tiramos do caminho aquilo que agora chamamos de nós mesmos e deixamos Deus tomar conta de nós, mais verdadeiramente nos tornamos nós mesmos, retreinando o nosso paladar. A boa notícia é que podemos retreinar o nosso paladar. Nós não precisamos continuar viciadas em junk food espiritual, podemos remover o lixo e substituí-lo por alimento verdadeiro. Vocês já sabem que, quando minhas filhas eram pequenas, nós morávamos no Japão. Minhas filhas passaram os terríveis 2 e 3 anos, os obstinados 4 anos e os atrevidos 5 anos de idade subsistindo de uma dieta asiática, com todos os seus interessantes sabores e aromas. Meu marido e eu decidimos, desde o princípio, que insistiríamos para que nossas meninas comessem qualquer comida que fosse oferecida a elas. Isso é parte do trabalho de filho de missionário ou de pastor. Você é convidada para muitos lugares e normalmente a comida. Não queríamos que nossas filhas recusassem a comida que lhes fosse servida, por isso treinávamos em todas as refeições. Se elas não quisessem comer algo que fosse servido em casa, não poderiam sentar-se à mesa até que aquilo fosse comido. Eu simplesmente embrulhava a comida e dizia: você não precisa comer agora, mas esta será a próxima coisa que comerá. Você não poderá comer o próximo lanche ou a próxima refeição até que isto tenha desaparecido. Funcionou. Elas acabavam ficando com fome o suficiente para comer o que antes era uma aversão. Sim, às vezes elas comiam couve de Bruxelas no café da manhã. Mas louvado seja Deus, foram uma versão unânime e intrigante a tomates. Elas não são exigentes para comer. O paladar físico pode ser treinado e retreinado. Assim também é o paladar espiritual. É possível que você e eu comecemos a identificar o lixo espiritual que temos ingerido e, em vez disso, façamos escolhas saudáveis que irão alimentar nosso crescimento espiritual. Podemos tirar o lixo da mesa e da cozinha e começar a fazer escolhas melhores hoje. Da mesma forma que qualquer vício ou mau hábito não será fácil no início, inicialmente desejaremos as escolhas rápidas e baratas a que estamos acostumadas. Mas à medida que nossas boas escolhas começarem a aumentar, sentiremos uma mudança nutritiva de dentro para fora. Nossas papilas gustativas vão amadurecer. Seremos mais rápidas para perceber ingredientes bons e ruins. O discernimento nos levará à nutrição, e nós prosperaremos da maneira como fomos feitas para prosperar. Dando as costas para o eu. O evangelho do acredite em si mesma é atrativo no início. Você consegue. Namorada pode ser a estampa de uma camiseta divertida. Mas quando nos enraizamos em Cristo Jesus, também precisamos decidir nos edificar continuamente nele, como diz Colossenses 2, 6 e 7. O evangelho da autoajuda é, de fato, um canto de sereia ao qual sou atraída de volta diariamente. Esqueço-me tão rapidamente de que Deus é a fonte da minha vida, não eu. E tão rapidamente sou lembrada de que preciso dele quando chego ao fim de mim mesma. Você e eu precisamos confessar repetidamente a necessidade que temos de Jesus. Precisamos confessar nossa falência e a riqueza dele. Precisamos lembrar e dizer em alta voz para que ele e nós mesmas ouçamos que não contribuímos com nada. Apenas ele é quem sustenta todas as coisas. Há um Jesus verdadeiro, e ele se fez conhecido a nós. Passemos a conhecer o verdadeiro Evangelho de Jesus tão bem a ponto de podermos identificar um evangelho falso quando esse surgir no horizonte, entrar em nossas igrejas ou aparecer nos nossos estudos de mulheres. Perguntas para reflexão. 1. Você já testemunhou a cultura cristã dizer cada vez mais: como Deus pode me servir ao invés de como eu posso servir a Deus? Você sente alguma tentação em direção a essa perspectiva? 2. O que há de bom e correto em focar um relacionamento pessoal com Jesus? Como esse relacionamento pode ser priorizado a ponto de tornar-se um problema? 3. Você já sofreu com a síndrome do livro mágico, tratando a Bíblia como se ela tivesse uma palavra especial só para você hoje? De que forma essa é, na melhor das hipóteses, uma prática limitada e, na pior das hipóteses, uma prática destrutiva? 4. O movimento Acredite em Si Mesma aparece em sua comunidade de fé. Livros ou canções de adoração? Você já experimentou a inadequação de acreditar em si mesma? 5. Você consegue identificar alguma junk food que precisa jogar fora? 6. Leia e discuta ou medite sobre o Salmo 36. Escreva as palavras fortes usadas para descrever Deus e seus caminhos. 7. Leia 2 Coríntios 12, 7 a 10 e identifique algumas das fraquezas que Deus permitiu que você tivesse.
De que forma você pode ser grata por elas? De que forma Deus provou ser forte e fiel nelas?